Espanha e as navegações. Enquanto Portugal iniciava seu processo de expansão marítima no começo do século XV, a atual Espanha, que nesse período abrigava o Reino de Castela, estava passando por um grande conflito, a tentativa de expulsão dos muçulmanos de seu território. Os muçulmanos ocuparam a região da Península Ibérica no século XII. Portugal expulsou-os do território em 1249, no entanto, eles se mantiveram em Castela até 1492, quando foram desterrados. Na Europa, os muçulmanos eram também chamados de mouros, palavra utilizada para denominar os habitantes da Mauritânia, no norte da África. Como os muçulmanos chegaram à Península Ibérica vindos do norte da África, passaram a receber tal denominação. A primeira viagem financiada pela Espanha foi a do navegador Cristóvão Colombo, que acreditava na esfericidade da Terra e pretendia chegar até as Índias por um novo caminho, circundando a Terra em vez de contornar o continente africano. Munido de mapas produzidos pelo geógrafo Paolo Toscanelli, que reforçavam a teoria da esfericidade, Colombo, primeiramente, solicitou patrocínio ao infante Dom Henrique de Portugal. Entretanto, como o plano de Portugal para chegar às Índias consistia em realizar o périplo africano, tal patrocínio foi negado. Por conta disso, Cristóvão Colombo então ofereceu seus préstimos aos reis espanhóis, que patrocinaram a viagem esperando obter grandes lucros caso Colombo estivesse correto sobre o novo caminho para as Índias. Assim, no final do século XV, o governo espanhol financiou o projeto de navegação do genovês Cristóvão Colombo. Esse navegador pretendia chegar à Índia percorrendo uma rota diferente da que foi usada pelos portugueses. O plano de Colombo era atingir o Oriente navegando para o oeste, isto é, em direção ao Ocidente. Seu plano baseava-se na ideia de que a Terra era redonda como muitos estudiosos defendiam. Com 3 embarcações, Santa Maria, Pinta e Nina, concedida pelos reis espanhóis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Colombo e sua tripulação partiram do porto espanhol de Palos em 3 de agosto de 1492. Em 12 de outubro chegaram a terras que pensaram ser as Índias. Por isso chamaram seus habitantes de índios. No entanto, o lugar que de fato chegaram era uma ilha no Mar do Caribe, chamada pelos nativos de Guanahani e a qual os espanhóis deram o nome de São Salvador. Colombo retornou à Espanha e nos anos seguintes comandou mais 3 viagens pelo Atlântico, sempre acreditando que havia chegado à Índia. Morreu sem saber que chegou em um outro continente. Observe o texto de Antônio José Lucas Camargo em sua obra, Cristóvão Colombo, A América Descoberta por Engano. São Paulo, Moderna, 1992. Ao amanhecer, os navios se aproximaram da terra e nada dos palácios com tetos dourados. Tudo que se via era uma formosa praia e, mais distante, uma vigorosa floresta. Também se ouvia o canto de muitas espécies de pássaros. Em certo momento, como era de se esperar, começaram a surgir da floresta os habitantes daquelas terras. Se ali era o país das Índias, aqueles homens só podiam ser os índios, que foi como Colombo imediatamente passou a chamá-los. Para espanto dos navegantes, e ao contrário do que esperavam, aquelas pessoas não se apresentavam vestidas de túnicas de seda, nem mesmo de camisolas de algodão. Estavam vestidas de nada. O navegador português Fernão de Magalhães, a serviço do rei espanhol, realizou a primeira viagem de circunnavegação da Terra. Em 1519, ele partiu com 5 navios e 265 marinheiros, com o objetivo de chegar às Índias. Sua rota pretendia cruzar o Oceano Atlântico, contornar o sul da América e atravessar o Oceano Pacífico. Essa viagem demorou 3 anos. Em 1522, apenas um navio com 18 marinheiros sobreviventes aportou em Sevilha, na Espanha, completando a viagem. Fernão de Magalhães havia morrido no ano anterior, nas Filipinas. A Espanha entendia que chegar ao Oriente pelo Oceano Pacífico significava fazer uma viagem longa e dispendiosa, embora tenha sido lucrativa, pois o navio voltou carregado de pimenta e de cravo.